Oi, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Eu sou o Almeno Campos, jornalista esportivo daqui do Rio de Janeiro. Mais um vídeo no ar por aqui e chegando com um resumo do que aconteceu nesta terça-feira, 18 de junho de 2024, pela Eurocopa, o último dia da primeira rodada da fase de grupos, com dois jogos do grupo F. Foram os dois únicos jogos do dia. A vitória da Turquia por 3-1 em cima da Geórgia e a vitória de Portugal por 2-1 em cima da Tchequia. Mas Portugal jogou muito abaixo do que pode render, do potencial que tem para jogar. Falando, de uma das seleções favoritas ao título da Eurocopa. Então, já convido você a deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com todo mundo, para aquela pessoa que também, para aquela pessoa que você não gosta, que você detesta, que você odeia, não tem nenhum problema. Vai que essa pessoa acaba curtindo o conteúdo aqui do canal, né? E quando se inscrever, ativa o sininho das notificações, porque quando for postado um vídeo ou um short por aqui, você vai receber a notificação, tá certo? E até como eu falei em um vídeo anterior, falando da programação aqui no canal, nem todos os dias eu vou conseguir postar vídeo aqui, tá? Como aconteceu segunda-feira, por exemplo, eu fui fazer transmissão do jogo entre Atlético Mineiro e Palmeiras, então acabei que não tive aquele tempo para poder postar o vídeo de resumo das partidas da segunda-feira na Eurocopa. Mas hoje, terça-feira no caso, estou tendo esse tempo, então vamos com tudo, vamos falar do que aconteceu nesta terça-feira, de duas partidas do grupo F, começando com Turquia e Geórgia, que se enfrentaram lá em Dortmund, e a Turquia venceu 3-1. E nossa, que jogaço! Foi um baita jogo, foi o melhor jogo dessa primeira rodada da Eurocopa. Foi um jogo com muitas alternativas, as duas equipes atacaram muito. Mostraram fragilidade na defesa? Sim, mostraram fragilidade na defesa. Mas, para quem gosta de ataque, foi um jogo muito bom, cara. Foi um jogo bem legal para acompanhar. Quem pôde assistir a esse jogo em plena terça-feira, 1h da tarde, no horário de Brasília, cara, não se arrependeu. Foi um jogo legal demais. E não é nem só pelo jogo em si, pelo que as duas equipes mostraram, mas o ambiente também, cara. Quando você tem um jogo bom, com um ambiente sensacional, é maravilhoso. E foi o que aconteceu, porque na Alemanha há uma estimativa de que vivam, no caso, quer dizer, que vivem, cerca de 3 milhões de turcos e descendentes de turcos. Então, assim, qualquer jogo que a Turquia vai fazer nessa Eurocopa na Alemanha, a Turquia vai jogar em casa, E fora, que é um povo muito apaixonado por futebol. Os turcos gostam de fato do futebol. Aqui no Brasil a gente não gosta de futebol, a gente só gosta dos times que a gente torce, Mas o povo turco é um povo que gosta muito do futebol. E tem essa oportunidade, na Eurocopa, de ter um contato mais próximo com a Turquia. Então acaba que tem essa oportunidade também. E, cara, foi um ambiente fantástico. A muralha amarela virou uma muralha vermelha, até porque a Turquia tem as cores em vermelho e branco, a Geórgia também, Enfim, aliás, a Geórgia que está jogando a Eurocopa pela primeira vez na história, estreando na história da competição. E, cara, a Geórgia fez um baita jogo também, tá? A Geórgia, na minha visão, poderia ter saído com um resultado melhor, poderia ter uma sorte melhor também no jogo. Teve 2 bolas na trave, Enfim, mas a Turquia acabou vencendo o jogo por 3-1. Foi um baita jogo, muito bom, assim. Tem na Casa TV, tá? Quem não conseguiu ver, tem no canal da Casa TV, O jogo passou por lá, então o jogo tá lá. Recomendo vocês assistirem, que foi muito bom o jogo, viu? A Turquia acabou abrindo o placar
aos 24 minutos do primeiro tempo, um golaço do lateral direito Muldur. Ele pegou a bola da entrada da grande área da Geórgia, pegou de primeira com o pé direito e mandou um golaço. 1-0 para a Turquia. E era no momento, né, que tanto a Turquia quanto a Geórgia estavam conseguindo chegar ao ataque, como falei antes, com um jogo cheio de alternativas. As duas equipes estavam conseguindo construir jogadas. A Turquia fez 1-0. Logo depois, aos 26, chegou a fazer 2-0, né? Gol marcado pelo Yildiz, né? O atacante Yildiz. Só que o gol foi anulado porque teve um impedimento na jogada. Um impedimento, inclusive, né? Que a pontinha do pé do Yilmaz estava à frente da linha de defesa da Geórgia. Só a pontinha do pé. E com isso foi marcado o impedimento. E aí, logo depois desse gol anulado, a Geórgia empatou o jogo numa jogada pela direita, um cruzamento rasteiro feito pelo Kochorashvili. Aliás, tem os nomes, esses nomes da Geórgia são bem complicados, né? Enfim, de se falar. E nesse cruzamento, o Mikaltatsi acabou marcando o gol que entrou para a história, né? O atacante fez o primeiro gol da história da Geórgia na Eurocopa. 1-1. E aí continuou esse cenário, né, com as duas equipes atacando muito e tudo mais. No segundo tempo, a mesma coisa. Aí a Geórgia teve bola no travessão, enfim. Mas a Turquia ficou na frente no placar de novo, com um golaço do Arda Güler, o atacante Arda Güler do Real Madrid. Ele pegou a bola da direita e aí mandou um chute colocado no ângulo direito, sem chance de defesa para o goleiro, o Mamardashvili. 2-1, golaço do Arda Güler, como falei, jogador do Real Madrid, né? A gente fala do Real Madrid, dos jovens jogadores que serão o futuro do clube, né? Com o Vinícius Júnior, Rodrigo, o Mbappé, que vai fazer parte do Real Madrid agora, o Jude Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, mas tem também o Arda Güler, tá, que conviveu com lesões no início da última temporada de clubes na Europa, mas tem pouco tempo que ele atuou no Real Madrid. O Arda Güler entregou muita coisa. Então, assim, saudável a partir da próxima temporada, ó, o Arda Güler vai dar muitos frutos ao Real Madrid também, tá? E não esqueci do Endrick, né? Obviamente do Real Madrid, né? Enfim, o Endrick também vai fazer parte agora. E tem o Arda Güler nessa turma toda também. O Ancelotti vai ter que dar muitos passos para esse garoto atuar. E ele marcou um golaço na partida de hoje. 2-1 para a Turquia. E aí a Geórgia continuou pressionando, tentou ali o gol de empate. Já nos acréscimos, enfim, a Geórgia quase que marcou um gol, né? Teve uma cobrança de falta que a bola bateu na trave esquerda. Porém, nessa jogada, o Mamardashvili estava lá no meio da grande área. E aí a Turquia saiu no contra-ataque e esse nome é complicado. O Aktürkoğlu acabou marcando o terceiro gol da Turquia. Aí ele só pegou a bola da defesa para o ataque, aí chutou para o gol que estava vazio. Enfim, 3-1 para a Turquia, que foi um baita jogo, como falei, mas duas equipes que mostraram assim, fragilidades na defesa. Pelo lado da Geórgia, eu achei uma decepção, né, a partida do Kvaratskhelia, né, que é o jogador mais conhecido da Geórgia. Ele que atua no Napoli da Itália. A temporada 22-23, né, do Kvaratskhelia foi espetacular, né? Foi o principal nome do Napoli, ajudando o Napoli, inclusive, a conquistar o título do campeonato italiano naquela temporada. Porém, na última temporada, né, a temporada de 2023-2024, o Kvaratskhelia não foi bem. Assim como todo o time do Napoli, né? O Napoli não fez uma boa temporada por lá, ficou no meio de tabela no campeonato italiano. E o Kvaratskhelia também ficou abaixo. E hoje acabou não jogando bem. Enfim, eu esperava mais, né, do Kvaratskhelia na equipe da Geórgia.
E o Mamardashvili, né, outro jogador conhecido, né, um baita goleiro, né, que atua no Valência da Espanha, que também acabou fazendo defesas importantes, evitando até que a Turquia marcasse mais gols no jogo. Enfim, mas foi um jogo espetacular mesmo. 3-1 para a Turquia, o melhor jogo desta primeira rodada da Eurocopa. E agora vamos falar de Portugal. Portugal que entrou nesta Eurocopa, né, como uma das favoritas ao título da competição, mas teve uma vitória muito suada, 2-1 em cima da Tchequia, que é a República Tcheca, tá, pessoal? Mas é que agora mudou o nome, virou Tchequia. Para quem não sabe, fica aí essa informação. E Portugal venceu de 2-1 com gol da vitória no último minuto. Enfim, Portugal jogou muito abaixo do que pode render, na minha opinião, né? É um time, um elenco que tem muitos bons jogadores e que pode fazer muitas variações de jogada. E aí aqui vem um detalhe importante. Desde o início do jogo ficou claro o cenário. A Tchequia iria se defender, deixaria Portugal ter a posse de bola. E foi o que aconteceu. Portugal chegou a ter quase 80% de posse de bola. Terminou a partida, dá para ver aqui rapidinho, né? Terminou a partida com 74% de posse de bola, enfim. E aí, Portugal teve basicamente uma jogada. Portugal não teve uma variação de jogada, só teve uma jogada. Fica trocando passes, aí quando chega no chamado terço final do campo, ou seja, próximo da área da Tchequia, tocava a bola nos pontas, aí os pontas tinham que resolver e aí cruza para a área, buscando o Cristiano Ronaldo, por exemplo. E foi essa jogada de Portugal praticamente todo o jogo. Praticamente todo o jogo foi dessa forma. E aí a Tchequia estava bem confortável dessa forma, estava conseguindo se defender, até porque ficou uma jogada bem manjada de Portugal. E assim acabou acontecendo durante o primeiro tempo. E até para trazer aqui os dados, né, de passes longos, né, foram 46 tentativas de passes longos de Portugal, acertou 28, e esse dado, cruzamentos, Portugal tentou 29 cruzamentos no jogo, acertou só 4. Foram muitos cruzamentos que Portugal tentou. Assim, Portugal pode desenvolver mais variações de jogadas, tá? Não dá para uma seleção que tem Portugal ficar só nessa questão do chamado chuveirinho, né? Cruzamento para a área, enfim. Aí fica essa coisa muito manjada para os adversários. No segundo tempo foi a mesma coisa. E aí, em uma das raras chegadas de ataque da Tchequia, a Tchequia abriu o placar. Um gol da entrada da grande área feito pelo meio-campista Lucas Provot. Ele chutou colocado na entrada da grande área de Portugal. A bola foi lá no canto direito do goleiro Diogo Costa, sem chance de defesa para o goleiro português. 1-0 para a Tchequia. Uma das raras chegadas de ataque que teve a seleção tcheca. Aí depois do gol que Portugal fez, continuou insistindo nessa jogada. Só que aí, né, o técnico o Roberto Martínez promoveu mudanças na seleção durante o segundo tempo. E foi dessa forma, com chuveirinho, com cruzamento, que Portugal conseguiu o empate. Um cruzamento que veio da direita, feito pelo Vitinha. A bola chegou até a segunda trave. O Nuno Mendes, que é lateral esquerdo, mas o Roberto Martínez hoje colocou como um terceiro zagueiro pela esquerda, enfim, acabou cabeceando, tentou o passe. O goleiro Stanek tentou espalmar a bola, mas a bola bateu no zagueiro Ranat, que acabou marcando o gol contra. 1-1. Portugal acabou marcando o primeiro gol dessa maneira. E aí Portugal continuou insistindo nessa jogada e chegou a marcar um segundo gol. Foi um cruzamento aí do João Cancelo pela direita. O Cristiano Ronaldo cabeceou, a bola bateu na trave esquerda e o Diogo Jota
No rebote, o Diogo Jota, que entrou no lugar do Rafael Leão, o Diogo Jota fez o gol no rebote. Só que o gol foi anulado porque no momento do cruzamento do João Cancelo, o Cristiano Ronaldo estava em posição de impedimento. Então acabou que o gol foi anulado. E entre essas mudanças, né, que aconteceram no segundo tempo, ocorreram as entradas do Francisco Conceição e do Pedro Neto. Dois jovens jogadores, duas promessas do futebol português, dois atacantes que entraram aos 44 minutos do segundo tempo e em uma jogada salvaram a seleção portuguesa de um resultado surpreendente de forma negativa para a seleção portuguesa. E aí aos 48 minutos, uma jogada, segundo tempo, né? Uma jogada pela esquerda, o Pedro Neto recebeu a bola, foi correndo pela esquerda, fez o cruzamento rasteiro. Houve o primeiro desvio na marcação da Tchequia, e aí, na sequência, o zagueiro Radec, que fez o gol contra, né, acabou meio que caindo de joelho no meio da grande área. Então a bola sobrou para o Francisco Conceição, que acabou finalizando e marcando o gol da vitória portuguesa lá em Leipzig, no leste da Alemanha. E aí é um gol histórico, inclusive, né, porque o Francisco Conceição, ele é filho do Sérgio Conceição, que até a última temporada europeia era técnico do Porto. E tem muitos que não vão se lembrar, né, mas o Sérgio Conceição, ele foi jogador também, ele era atacante. E o Sérgio Conceição jogou pela seleção portuguesa na Eurocopa de 2000, acabou marcando 3 gols naquela Eurocopa. E o Francisco Conceição fez gol nesta terça-feira. Portanto, a dupla Sérgio e Francisco Conceição, essa dupla se tornou a segunda dupla pai e filho a marcar gols na história da Eurocopa. Pois é, Sérgio Conceição fez gol em 2000 e o Francisco Conceição fez gol agora em 2024. Mas eu falei que foi a segunda, né? Quem foi a primeira? A primeira foi a dupla Enrico e Federico Chiesa, né? Os dois italianos, obviamente, né? O pai, o Enrico, fez gol pela Itália na Eurocopa de 1996 e o Federico, atacante da Juventus, fez um gol na Eurocopa de 2021. Então fica aí também esse dado. Outros dados, outras estatísticas, né, históricas. O Cristiano Ronaldo hoje se tornou o primeiro jogador a atuar em 6 edições de Eurocopa. E o zagueiro Pepe se tornou o jogador mais velho a entrar em campo na história da Eurocopa com 41 anos de idade. Então são alguns dados, algumas marcas aí envolvendo a seleção portuguesa, que começou vencendo, mas jogou muito abaixo do que pode render, do potencial que tem, do elenco que tem. E não é nenhum exagero colocar Portugal como uma das favoritas ao título da Eurocopa pelo elenco que tem. Enfim, Turquia e Portugal, portanto, começam na liderança, né, do grupo F com 3 pontos, mas a Turquia está na frente porque tem um saldo de gols melhor. A Turquia fez 3-1, portanto tem saldo positivo de 2 gols, e Portugal tem saldo positivo de 1 gol. República Tcheca e Geórgia empatadas com 0 ponto. Aliás, Turquia e Portugal vão se enfrentar neste sábado, 1 da tarde, no horário de Brasília, o jogo em Dortmund, na Alemanha. Então, mais uma vez, a Turquia vai jogar em Dortmund. Então, assim, vai ser o mando da Turquia, né? Como falei antes, a Turquia, né, os turcos, no caso, né, são muitos turcos e descendentes de turcos que vivem na Alemanha. Então, assim, vai ser um ambiente, assim, muito favorável para a Turquia, no caso, em quantidade de torcedores, né? E quem vencer nessa partida já vai se classificar para as oitavas de final da Eurocopa. E a Geórgia e Tchequia vão se enfrentar também no sábado, às 10 horas da manhã, no horário de Brasília, em Hamburgo, no norte da Alemanha. E aí tem um detalhe, tá?
Portugal, se quiser brigar pelo título, vai ter que jogar muito mais do que jogou. Vai ter que jogar muito mais do que atuou, porque não sei como é que vai ser em relação a... Como é que vai ser a postura da Turquia? Eu não sei se a Turquia vai jogar de forma tão fechada assim diante de Portugal, né? Enfim, mas contra a Geórgia, né? Portugal deve encarar esse mesmo cenário, assim, um cenário muito parecido do que foi contra a Tchequia, né? A Geórgia provavelmente vai jogar contra Portugal de uma forma mais fechada. Então, assim, o Roberto Martínez vai ter que procurar alternativas para poder passar por essas fortes marcações que as equipes adversárias podem impor para cima de Portugal. Então, assim, o Roberto Martins vai ter que tentar quebrar a cabeça e fazer com que a equipe tenha outras alternativas de ataque, outras jogadas para poder não passar tanto sofrimento assim para conseguir uma vitória que nem aconteceu nesta terça-feira diante da Tchequia. Então, assim, Portugal vai ter que suar muito a camisa se quiser conquistar esse título da Eurocopa. Então tá aí mais um vídeo de resumo da Eurocopa, 21 minutos de vídeo, acho que é o mais longo que talvez farei, enfim, mas desse dia, desta terça-feira, no encerramento da primeira rodada da Eurocopa. Então, se você gostou do vídeo, deixe aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações também e compartilhe esse vídeo com todo mundo. E em breve eu volto com mais um resumo da Eurocopa, tá certo? Beijos e abraços a todos, até a próxima, tchau, tchau.